Uma boa tarde aos queridos e amados irmãos aqui do Facebook. Mais uma vez estamos chegando diretamente da cidade de Betim, mais uma vez para a gente falar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Entrando no ar ao vivo, celebrando a Deus aqui no Facebook e celebrando a Deus também no YouTube, para a honra e glória de Jesus. De tantas pessoas perguntarem para mim o que eu acho do divórcio, o que você acha do divórcio, pastor? O senhor tem alguma opinião formada? Uma opinião formada sobre o divórcio? E eu sempre respondo, olha, eu não sou doutor no assunto, e nunca fui. Eu não sou juiz de paz. Eu não sou juiz. Eu não estou aqui para julgar os irmãos. Mas de tantas vezes as pessoas me pedirem para que eu possa entrar no ar e falar alguma coisa sobre esse tema, eu então resolvi fazer esta live explicando para os amados irmãos com uma opinião formada o que eu penso, né? Falar um pouquinho do que eu penso, o que eu creio que seja, não é o que eu acho, o que eu creio. Esse negócio de falar eu acho, eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não compartilhei a live. Eu não compartilhei. Se você quiser compartilhar para mim, você compartilha, tá bom? Eu não compartilhei a live para ninguém. Eu não estou conseguindo compartilhar. Em nome de Jesus, eu não estou conseguindo. Para falar do divórcio, eu tenho que ir lá no livro de Mateus, capítulo 19. No capítulo 19, Jesus está ensinando a respeito do divórcio. Tudo porque ele foi perguntado. Eles começaram a perguntar para ele e ele falou, então vou falar alguma coisa. Ele disse o que ele pensa. Ele não disse o que ele achava. Ele falou o que ele pensa e o que é correto. É um assunto muito polêmico, é um assunto difícil de você pregar ele, não é fácil para você pregar ele, não é fácil para você. Mas dá para a gente falar alguma coisa sobre ele, dá para a gente falar alguma coisa. Porque quando a gente fala do divórcio, a gente fala de corações. A gente fala de vidas. A gente está falando de pessoas. Estamos falando de homens, de mulheres, que não deu certo no primeiro relacionamento e por um motivo ou outro eles tiveram que terminar aquele relacionamento. E depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia. Que fica do lado do leste do Rio Jordão. Uma grande multidão seguiu e ali ele curou os seus doentes. Irmã Van Lopes, seja bem-vindo. Ednete também seja bem-vinda.
Alguns fariseus chegaram perto dele e querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram-lhe: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Olha para você ver a pergunta que eles fizeram. Por qualquer motivo, o homem pode mandar a tua esposa embora? Por qualquer motivo. É uma pergunta vinda com uma armadilha. E Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai, deixa a sua mãe, para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. E assim já não são mais duas pessoas, mas uma só, portanto que ninguém separe o que Deus uniu. E os fariseus ainda continuando ainda querendo pegá-lo em alguma palavra. Eles não estavam satisfeitos com aquela pergunta argilhosa que fizeram para o mestre. E eles ainda continuam perguntando: mas por que Moisés então permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Aí Jesus então respondeu de novo: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês, para vocês o seguinte: um homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, e se torna adúltero, se casar com outra mulher. Olha, se é essa situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem dado. Não é para todos, gente. Há alguns que Deus determinou este ensinamento e há outros que não. Aleluia. Vamos falar um pouquinho. Jesus ele já tinha acabado de concluir o seu sermão do outro lado do Jordão. Agora ele caminha para o leste. É evidentemente que muitos ainda mantêm o casamento em autoestima. E se você mantém o teu casamento em autoestima, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas certamente qualquer pessoa que tenha passado pelo desgosto, pela tristeza, pela angústia, pelo sofrimento de um divórcio em sua vida, em seu casamento, ele sempre vai saber que o casamento não é um jogo. Não é um jogo. O casamento, ele não é um passatempo. O casamento também não é uma história. O casamento, ele não é algo que você acha que você pode brincar com ele e depois você acha que você pode parar de brincar com esse brinquedo como se fosse algo para brincar. Casamento é coisa séria. Eu vou fazer 39 anos de casado, agora dia 20 de dezembro. Eu creio que é 39.
A minha esposa que é boa de guardar data, eu não sou muito bom de ficar guardando data. Olha, quando a gente olha para esta passagem da Escritura de Mateus, capítulo 19, ela nos lembra de que sempre houve dúvidas e controvérsias sobre o divórcio, quanto a esta questão do divórcio. E é provavelmente por isso que os fariseus, eles trouxeram esse assunto. Era uma batata quente na mão de Jesus. Era um assunto que não era para ser debatido ali na hora, porque ele estava curando enfermos. E eles fizeram aquela pergunta e colocaram a batata quente na mão de Jesus. Eles trazem à baila um assunto que nem era para estar conversando ali naquela hora. Amados, tem assuntos que o pastor não deve nem citar na igreja. Quando você convida o pregador para pregar na tua igreja, ele começa a falar sobre o divórcio e você diz, foi Deus que falou. Não. Deus jamais vai querer ferir o povo. Você convida alguém para pregar na tua igreja, ele começa a ferir o povo com doutrinas e mais doutrinas, ele leva para a tua igreja os ensinamentos da igreja dele, as regras, os fundamentos, ele leva para a tua igreja. Quando aquele cidadão vai embora, o seu rebanho está todo ferido, está machucado. Esse é um assunto para ser falado por alguém que entende. Mas nós sabemos que as coisas não mudaram. As coisas não mudaram. O divórcio ainda é um tema, ele é um tema controverso. Ele é controverso na igreja, ele é um assunto controverso na sociedade, ele é um assunto controverso na família, entre as lideranças da igreja e no mundo inteiro. O mundo da igreja hoje, 10 ou 20% do povo que estão ali são divorciados, estão no segundo relacionamento. Embora seja um assunto amplamente experiente, geralmente comum, ainda é um assunto que a maioria dos crentes não quer discutir. Eles não querem discutir. E se você diz que há muitas razões aceitáveis para o divórcio, você está sendo um liberal. Você é um transigente. Se você diz que praticamente não há razões aceitáveis para o divórcio, você é taxado de conservador e de coração duro. Coração duro. Então as pessoas te julgam de acordo com aquilo que você prega, de acordo com aquilo que você fala. É isso que nós temos. E todo mundo quer tomar partido no debate. Mas o que acontece com as pessoas envolvidas? O que acontece com o homem? O que acontece com a mulher? O que acontece com os filhos? O que acontece com eles, né, Ivan Lopes? Com as pessoas que estão envolvidas. Você sabe aqueles passando por isso? Alguém já parou para pensar que quem está certo, quem está errado?
no debate de muito pouca preocupação para aqueles que estão assistindo suas vidas, e família desmoronar. Famílias estão desmoronando por causa do divórcio. E nós estamos acabando de matar essas pessoas. Eu não vou tentar responder todas as perguntas sobre o assunto do divórcio. Eu não sou professor no assunto. Eu só estou trazendo esta live aqui porque dezenas de irmãos estão me perguntando: o que o senhor acha? O senhor tem uma opinião formada? Em vez disso, eu quero olhar para várias verdades negligenciadas sobre o divórcio. Tá bom? É sobre isso que eu quero que você entenda, que eu vou fazer isso. Muitas verdades que hoje em dia são negligenciadas acerca do divórcio. É um tema muito bom. É um tema que leva a gente a examinar a nós mesmos, a entender as razões por que muitos casamentos dão errado, por que muitos casamentos não vão adiante. Porque muitos ficam caídos no meio da estrada. Então é isso que eu quero que você entenda. Aleluia. Então eu quero que você que está assistindo a live, se você puder ficar até o final, eu agradeço, tá? Para a gente aprender um pouco sobre esse assunto, né? Tão discutido, tão falado, tão debatido hoje nas igrejas, né, Ednete? Aleluia. Primeiro eu quero que você tem que entender que divórcio é um desvio do plano de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Divórcio é um desvio do plano de Deus. Plano de Deus. Infelizmente, essa é a verdade.
Nós estamos desviando do verdadeiro plano de Deus. Porque desde o início o plano de Deus foi esse: deixará o homem seu pai, sua mãe, e ele vai se unir à sua esposa, e ambos serão uma só carne. É isso que diz a palavra. Nós estamos desviando do verdadeiro plano de Deus. Esta é a verdadeira realidade, meus queridos e amados irmãos. Não é fácil a gente pregar uma mensagem assim. É bonito. É isso que diz a palavra. Aleluia. É um desvio do plano de Deus, o divórcio. O plano de Deus para nossas vidas sempre foi um plano de felicidade, um plano de realizações. Eu sei que vocês concordam comigo. Eu sei que vocês concordam comigo. Deus sempre quer que a gente seja feliz, né, Joselino? É importante a gente lembrar que Deus quer que o seu povo prospere. Que o seu povo prospere e que o seu povo seja abençoado. Esse é o segredo. Porque quando você se casa dentro dos preceitos de Deus e do mandamento de Deus, com certeza você vai prosperar. José Lima, paz do Senhor. Você vai ser abençoado. A sua alma vai prosperar. Ele é o autor de todo dom perfeito. Ele é o autor de todo dom perfeito. Por isso, seria razoável que a nossa casa, desmoronando, nunca seria uma parte do plano de Deus. Nunca. Não tem como. Porque o plano de Deus era esse: nossa felicidade e a nossa realização. Deus fica naturalmente descontente quando nos desviamos do seu plano. E quando você divorcia, com certeza você está saindo do verdadeiro plano de Deus. Se o plano de Deus era que a gente fosse feliz no casamento e a gente sai do casamento, a gente vai e divorcia, nós estamos saindo, desviando do plano de Deus. Quando nós vamos e nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus, nós não estamos aqui na Bíblia vendo Deus condenando pessoas divorciadas. Ele não condena. Não tem nada aqui nesta palavra de Deus falando que Deus condena pessoas divorciadas. Mas sim mostra o descontentamento que Deus tem nas pessoas que desviam do plano de Deus para as suas vidas. Eles desviam do plano de Deus. Esse é o detalhe. De acordo com Mateus, Jesus. De acordo com Mateus capítulo 19, e versículo 5, Edileuza Maria. Paz do Senhor, minha querida.
É o plano de Deus desde o início que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E no versículo 8 do mesmo capítulo, Jesus continua: pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Não foi. Repudiar quer dizer que por qualquer coisa o homem repudiava a sua mulher. A mulher não fazia comida direito, ele repudiava e mandava ela embora. A esposa não cuidava da casa direito, ele repudiava a esposa e mandava ela embora. Olha, quando Cristo não tem o controle total de ambas pessoas em um casamento, o resultado é mágoa e descontentamento. Mas se Cristo Jesus, ele tem um controle sobre a vida da esposa, sobre a vida do marido, esse casamento vai dar alegria, esse casamento vai ter alegria, esse casamento vai ter prosperidade, esse casamento vai longe. E a mágoa e o descontentamento nunca esteve no plano de Deus. Você está entendendo? Existem esposas, mulheres vivendo debaixo de um targão de violência. Mulheres, esposas que estão vivendo debaixo de um sofrimento tremendo, uma mágoa tremenda e o descontentamento tremendo. Elas apanham todo dia, são humilhadas quase toda semana, toda hora. E isto acaba entristecendo o coração de Deus. Nós nunca devemos olhar para o divórcio como ordenado por Deus. Muitos crentes olham e dizem: não, Deus permitiu o divórcio. Jesus, ele permitiu o divórcio. Não, você está pecando quando você fala um fake news disso aí. Ele nunca permitiu. Ele nunca permitiu, nunca. Olha, o divórcio é geralmente o resultado de uma ou das duas partes envolvidas. Ou é a mulher que o provoca, ou é o marido que o provoca. E 70% da destruição de um casamento é causado pelo homem. A mulher sempre tem tendência a ser mais fiel do que o homem. Em muitos casos, na maioria das vezes, alguns homens são impotentes, eles não têm uma vida conjugal como deveria ter, e a mulher fica naquele sacrifício, a mulher fica naquele sofrimento. E o marido, ele vai tentar ver se consegue alguma cura através de um remédio, através de uma ajuda médica, e ele vai para um motel com uma outra mulher para ver se é diferente, se ele vai conseguir ter relações com o amante, e chega lá, ele consegue alguma coisa, e quando ele volta para casa, a esposa diz: aonde você foi, aonde você esteve? Ele diz: eu estive no motel com uma mulher de programa, e lá tudo funcionou bem. E a esposa então fica com aquilo na cabeça dela: como é que funciona com aquela mulher da vida e não funciona comigo? Porque a impotência masculina é uma das causas de muito divórcio estar acontecendo nas igrejas, nos lares e na família hoje em dia.
E é estranho uma coisa dessas. Um esposo que não sente mais prazer pela esposa, mas sente prazer pela mulher da rua. Porque quando você casou com ela e ela casou com você, vocês tinham um contrato. Primeiro era um contrato de unidade, depois era um contrato de aliança, terceiro um contrato conjugal. Você assinou um contrato diante de Deus. Você prometeu tanta coisa. A mulher, quando ela chega ao ponto de trair o esposo, ela sempre trai porque alguma coisa está acontecendo da parte do marido. Uma mulher jamais vai trair um marido maravilhoso. E eu creio que ela está sendo maltratada, espancada, judiada, xingada. E ela não aguenta mais tanta pressão de xingamentos, de agressão. E ela vai em busca de um outro alguém para chorar no ombro novo, para buscar carinho com alguém lá na empresa, com aquele amigo, com o amigo. Você entendeu? Então, seria tão bom se a gente pudesse fazer algumas pessoas se comportarem como Cristo. Mas não podemos. Não tem como. Muitas vezes uma pessoa quer o divórcio e a outra não quer. A outra não quer. Uma delas não se preocupa com o sentimento dos outros. E não preocupa também qual é a vontade de Deus. Esse é o problema de muitos casais. Enquanto a outra está tentando resolver as coisas, o outro está sossegado na área de conforto e aceita conviver naquela situação de agressão, de xingamento, de humilhação. Quando tudo falha, o divórcio é frequentemente o resultado. Pode até ser para o bem de um dos envolvidos, Deus pode até permitir, mas nunca devemos justificar o divórcio com fundamento de que Deus quer que aconteça. Você pergunta para um irmão, por que o irmão divorciou? Ele diz, é porque Deus quis que eu divorciasse. Sai dessa. Você chega para a mulher e pergunta, por que a irmã divorciou? É porque ele estava me maltratando, ele estava me tratando mal. E a mulher, a maioria das vezes, ela é verdadeira, ela não mente. O divórcio é uma experiência devastadora para todos os envolvidos, para os filhos, para o marido, para a esposa. Devasta. O divórcio não é um jogo com os que vivenciam. Não é um jogo. Você não está jogando um jogo. Entendeu, Edileuza? Entendeu, José Lima? Tem sido dito que o divórcio é um desastre cruel. O divórcio é um desastre cruel. O divórcio é estúpido. O divórcio é infeliz.
diante dos filhos, diante da igreja e diante de Deus. O divórcio é como uma amputação. O divórcio é como se você tivesse cortado um dos seus braços. O divórcio é como se você tivesse cortado uma das suas pernas. Você está sobrevivendo, mas há menos de você aí dentro. Você nunca vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Parece que você ficou aleijado. O apóstolo Billy Graham, o pastor Billy Graham escreveu que o divórcio é uma saída fácil. Muitos pensam, mas a culpa é a solidão que experimentam. O divórcio não é uma saída fácil. A solidão que essas pessoas experimentam é mais trágica do que viver com um problema. Você passa a viver com aquela solidão, com aquele problema, com aquelas lembranças, com aquelas memórias. E a devastação, ela continua. A devastação do divórcio continua por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, por longos anos. Na sua vida, na vida da tua ex-esposa, na vida do seu ex-marido e também na vida dos seus filhos. A coisa mais triste que tem é filhos serem criados sem a presença da mãe e sem a presença do pai. Olha, eu estava lendo o livro da psicóloga Judite de 1989. Olha quanto tempo faz. O nome da escritora é psicóloga Judite Wallerstein. Ela relata que o divórcio é devastador para as crianças. Essa psicóloga, ela estudou 100 crianças por mais de uma década. E ela concluiu que metade das crianças estavam afetadas com ira, ansiedade e baixa autoestima quando entraram na vida adulta. Meu Deus. Não é fácil. As crianças ficam iradas. As crianças têm ansiedade e autoestima. Baixa autoestima. E tudo isso na vida adulta. Cresce aquele rapazão, irado, ansioso, de baixa estima. A destruição vem de tal forma que a dor é muitas vezes resultado das coisas nunca esperadas. Nunca esperada. Um casal pode estar principalmente preocupado em sobreviver à batalha legal, a batalha legal do divórcio, apenas para perceber que suas emoções foram muito mais danificadas do que a sua conta bancária. Porque nós sabemos que tem a divisão de bens no divórcio,
A conta do banco é separada. O problema financeiro também. E quando estão se separando, eles se preocupam com quanto eu vou ficar, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com os filhos. Olha, eu vou te contar uma história de uma árvore que é como se fosse o casamento. Uma grande árvore estava no alto da montanha, lá em cima. E esta árvore, ela sobreviveu quando veio uma chuva forte de granizo. Ninguém derrubou aquela árvore. Aí veio uma forte nevascas, uma forte chuva de nevasca, de vento, fortíssimos, neve, tempestades fortes. Ela não caiu. O frio intenso de muitos anos, a árvore ainda continuava lá, no alto da montanha. E finalmente, alguns besouros começou a subir no tronco daquela árvore. Alguns bichinhos desse tamanhinho, uns cupins, aqueles cupins pequenininhos. Em vários lugares são chamados de besouros. Besouros. E eles começaram a comer a casca daquela árvore. Tiraram a proteção daquela árvore, que era o tronco. E eles foi comendo a casca daquela árvore que estava ali, até que conseguiu chegar no tronco daquela árvore, e eles conseguiram penetrar dentro da cavidade daquela árvore, e eles fizeram um buraco no meio do tronco daquela árvore. E aquela árvore não teve mais força e nem sustentação para se manter em pé, e ela desabou. E ela caiu. Assim acontece também com muitos casamentos. Com muitos casamentos. Pequenos besouros, pequenos cupins chamados demônios entram na vida do casal e vai corroendo a sua armadura, a sua casca, a sua blindagem. E com o tempo, aquele casamento acaba. Eu quero o divórcio não destrói o valor de uma pessoa. Esse é o terceiro ponto. O nosso valor como seres humanos se baseia no fato de que somos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus. Seja você cristão ou seja você não cristão, Deus ama cada um. Ele ama cada um de nós. E Ele considera todos valiosos e de grande valor o suficiente para morrer por nós. Nosso valor como filho de Deus é que somos as obras de suas mãos. No livro de Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, Paulo ele escreve que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E Deus preparou isso para que andássemos nelas, boas obras, para que andássemos nelas. Eu quero que você entenda que o pecado, o sofrimento, os problemas podem causar grande dor,
Mas o nosso valor permanece. O valor de um homem, o valor de uma mulher permanece. Algumas pessoas que se divorciaram disseram, ao entrar novamente no cenário social, que se sentiam como bens danificados ou fracassados que ninguém iria querer. Porque o divórcio danifica mesmo. Ele diz, eu sou um divorciado. Eu estou todo danificado. Eu fraquecei no meu primeiro amor. Ninguém vai me querer. Não. Essa não é a maneira que Deus está te vendo. Esta não é a maneira que Deus te vê. Paulo, quando escreve ao Romanos, capítulo 3, versículo 22, ele diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele diz que nós somos justificados gratuitamente pela tua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! E você que é divorciado, a irmã que é divorciado, o irmão que é divorciado, você que está assistindo essa live, você está me perguntando, mas pastor, há uma esperança para mim? Sim, há uma esperança para você. Eu tenho uma palavra para aqueles que estão esperando se casar. Aqueles que estão pensando em ter um novo relacionamento, uma nova vida. E ao lado de uma outra pessoa, há uma grande dose de esperança para um casamento feliz. Quando ambos estão unidos em Cristo Jesus. Para aqueles que estão casados pensando em divórcio, eu digo, sim, há esperança para o seu casamento. Você pode ser salvo, tente. Tente salvar o teu casamento. Não perca o seu casamento, vale a pena. Invista nele, vale a pena. Tente de novo, tá bom? Para aqueles que são divorciados ou que são e que se divorciaram, deixe isso para trás e ama e siga a Deus, siga a Deus. Aqueles que são divorciados, eu digo, devem ver o seu valor aos olhos de Deus. O que as pessoas falam de você não importa, não interessa. O julgamento que as pessoas fazem não importa, não interessa. A igreja, da mesma forma, deve ver o valor das pessoas divorciadas em sua congregação. Eu sei que a igreja tem falhado nesta área, muitas delas. Elas não veem com bons olhos aqueles que são divorciados. Aqueles que estão sofrendo por causa de um divórcio devem perdoar. Perdoar a si mesmo e perdoar o seu cônjuge, seguir em frente com a graça e a ajuda de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você deve olhar à frente e tentar de novo. Jesus disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. As pessoas estariam se casando e dando-se em casamento, então isso é antigo. Isso vem lá desde o dia da criação. Desde aquela época, né? E ainda assim, após esses anos de experiência, o casamento como instituição está sob grande pressão. Nós sabemos que está sob grande pressão.
Olha, o segredo para você ter um casamento com sucesso é você convidar Jesus para entrar nele. É convidar Jesus para a cerimônia. É convidar Jesus para a festa. É convidar Jesus para os bebes e comes. É convidar Jesus para a dança. É convidar Jesus para o dia maravilhoso. As bodas de Canaã. Aonde Jesus foi convidado para o casamento. Jesus, se você convidá-lo a entrar no teu casamento, a estar presente no teu casamento, ele vai aí. Ele vai chegar aí. A Bíblia diz, a história diz que Jesus teve que andar 2 dias a pé. 2 dias a pé. Para chegar lá nas bodas de Caná, da Galileia. Para celebrar junto com o noivo e a noiva aquele momento tão marcante, aquele momento feliz da vida deles. Andando a pé 2 dias. Jesus pagou o preço, vindo do céu à terra. Ele pagou o preço. Eu até penso que Jesus pode ter falado: Pai, será que eu não posso pedir aqui uma carruagem de anjos para me levar lá mais rápido? Eu vejo Deus falando: não, meu filho, você está aí como homem. Você tem que andar como homem. Você tem que suar a camisa. Você tem que chegar lá cansado. Você tem que chegar lá com os pés amarelados pela poeira, porque você está na pele de homem. 2 dias caminhando a pé. Jesus, ele pagou esse preço tão grande para vir à terra e entrar em nossos corações, Edileuza Maria. Glória a Deus. A Ednete já saiu da live, mas Edileuza e o José Lima ainda está aí. Muito obrigado. Falta 3 minutos para mim terminar a live. Muito obrigado, irmãos. Mas nós devemos convidá-lo pessoalmente. O milagre de um casamento feliz, ele começa quando nós convidamos Jesus para entrar em nosso casamento. Para entrar em nosso casamento. Aleluia. A Bíblia diz, amado, Eclesiastes 4:12. José Lima, eu quero que você leia lá na tua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Você, a sua esposa e Jesus. O cordão de 3 dobras, ele não se romperá. É você e Jesus. Glória a Deus. Se você fizer isso, você terá um bom começo em seu caminho para a união bem-sucedida. Aleluia. Leve as suas necessidades para Jesus. Cedo ou tarde, todo casamento vai passar por dificuldade. Aqui a lua de mel parecia ter acabado antes de começar, né? As bodas de Canaã, o vinho acabou, a alegria acabou. Os amantes são cegos, o casamento é os olhos abertos. Não adianta você ter amante, porque os amantes são cegos. Eles não enxergam você, eles só querem um passatempo. O casamento tem olhos abertos, o amor é um sonho, o casamento é o despertador. Amém? O amor é um sonho. O casamento é aquele que te desperta para a vida. Então eu quero que você fique com esta mensagem em nome de Jesus.
Então, convide Jesus para o seu casamento. Leve as suas necessidades a Jesus. Dê a Ele o que vocês têm e fazei o que Ele vos disser. Em nome de Jesus. Eu quero pedir aí aos irmãos do YouTube, se você tem uma sementinha para ajudar o nosso ministério, eu agradeço pela tua semente. Nos ajude hoje a levar a palavra. Aos irmãos do Facebook, se você sente de Deus nos ajudar com uma sementinha de amor, o Pix da minha esposa está aí na tela. Nos ajude hoje. E eu creio que Deus vai te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Quero deixar aqui o meu abraço para a Edileuza Maria e para o José Lima, que ficaram até o final da live, nos assistindo aí. Que Deus abençoe vocês dois. Vocês são bênção na minha vida, tá bom? E mais alguém, se tiver assistido a live. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Até amanhã com outra palavra, em nome de Jesus.